Tratou-se de uma onda de ataques violentos ocorridos em vários países africanos nos primeiros 5 meses de 2018. Enquanto muitos grupos estavam envolvidos em conflitos armados nas guerras civis do sul e centro do Sudão, e outros se revoltavam contra governos no sudeste da África, um fenômeno distinto era observado. Tratava-se de ataques perpetrados por grupos islâmicos armados, alguns reivindicando serem afiliados ao Estado Islâmico, enquanto outros afirmavam ser ligados à Al-Qaeda. Esses grupos, tradicionalmente associados ao Oriente Médio, expandiram suas atividades pela África ao longo da última década. Durante esse período, os militantes islâmicos conseguiram encontrar apoio e locais estratégicos para organizar e lançar ataques em diversas regiões do continente. O sucesso desses grupos gerou instabilidade e aprofundou a crise em estados já fragilizados, paralisando a região. Para entender como esses grupos terroristas ganharam presença na África e por que obtiveram sucesso, é crucial analisar o papel da Nigéria. Como o país mais populoso e com a maior economia do continente, a riqueza, a indústria e as grandes cidades estão predominantemente concentradas no sul da nação. Essa disparidade econômica e social pode ter contribuído para criar um terreno fértil para o surgimento e crescimento de grupos extremistas, exacerbando as tensões e desafios enfrentados pela região. Na região norte da Nigéria, caracterizada por sua pobreza, marginalização e isolamento, reside a maior parte da população muçulmana do país. Vale ressaltar que não se sugere que todos os muçulmanos adotem comportamentos extremistas. Pelo contrário, uma parcela considerável da comunidade muçulmana condena qualquer forma de violência. Foi nessa área economicamente desfavorecida que surgiu e se radicalizou o grupo extremista islâmico conhecido como Boko Haram. A partir de 2009, o Boko Haram iniciou a destruição de aldeias, perpetrando massacres contra homens e mulheres e sequestrando crianças. Apesar das repressões do governo nigeriano, o grupo continuou a expandir sua presença de maneira alarmante. Em 2014, o Boko Haram ganhou destaque internacional ao sequestrar quase 300 estudantes de uma escola em Chibok. Nesse ponto, o grupo já controlava uma extensa área no norte da Nigéria, onde impunha regras rigorosas, incluindo a implementação da lei Sharia, proclamando-se como o Califado Islâmico na região. Em 2015, o Boko Haram tornou-se afiliado ao Estado Islâmico, que, na época, estabeleceu seu próprio califado no Iraque e na Síria. Nos anos subsequentes, o grupo extremista provocou a morte de quase 25 mil pessoas, encaminhando-se para se tornar o grupo terrorista mais letal do mundo, potencialmente superando o ISIS. Para combater essa ameaça, 5 países africanos receberam apoio significativo dos Estados Unidos, Reino Unido e França, formando uma coalizão para enfrentar o Boko Haram. Em abril de 2015, após intensos combates, essa força conjunta conseguiu libertar grandes cidades, aparentando ter expulsado o Boko Haram. No entanto, 3 anos depois, o grupo ainda permanecia ativo, deslocando seu foco para a região do Lago Chad, uma das áreas mais empobrecidas do mundo. O Lago Chad faz fronteira com Nigéria, Níger, Chad e Camarões, mas não constitui um país independente. Devido a essa falta de uma entidade política definida, os governos dessas nações não mantêm uma presença efetiva nesse território, que acabou se tornando o refúgio do Boko Haram. O grupo passou a invadir aldeias locais em busca de alimentos e a capturar homens para integrar em suas fileiras como combatentes. O Boko Haram se dividiu em 2 facções devido à intensificação de seus ataques. Uma dessas facções, conhecida como Estado Islâmico da África Ocidental, ISWA, começou a oferecer proteção a aldeias em perigo, proporcionando estabilidade e até mesmo fornecimento de água a áreas devastadas pela escassez de alimentos. Enquanto isso, o Boko Haram avançou para Nigéria e Níger, lançando seus próprios ataques e se afiliando oficialmente ao Estado Islâmico. É importante notar 2 entidades islâmicas mencionadas aqui: o Estado Islâmico da África Ocidental, ISWA, que buscava proteger aldeias em perigo, e o Estado Islâmico aliado ao Boko Haram. A exploração e intimidação de populações locais em áreas não governadas tornaram-se estratégias de sucesso, mantendo esses grupos armados ativos. Essa tática não se limitou apenas ao Boko Haram, sendo empregada por terroristas em todo o continente. O Lago Chad, como parte da costa e uma faixa estreita de terras que se estende pelo centro-norte da África, tornou-se particularmente propício para essa abordagem. As condições favoráveis que facilitam as atividades do Boko Haram na região também se estendem por toda a área. Na África,
A predominância da população muçulmana, combinada com fragilidades socioeconômicas, tem sido explorada por grupos armados islâmicos. Conflitos étnicos e religiosos são frequentemente utilizados como ferramentas de divisão, evidenciando a complexidade das dinâmicas regionais. A escassez de alimentos, pobreza generalizada e a ausência significativa de presença governamental criaram um vácuo de poder, rapidamente ocupado por grupos armados islâmicos que assumem funções governamentais. No Mali, por exemplo, grupos islâmicos armados tomaram o controle do norte do país, declarando-o um califado. Durante 10 meses antes da intervenção militar francesa, esses grupos estenderam sua influência para o deserto, posteriormente unindo-se à Al-Qaeda. Após a separação do grupo conhecido como ISGS, grande parte dele se afiliou ao Estado Islâmico. Após 7 anos de intervenção, parte do Mali permanece menos violenta em comparação com outras regiões. É importante notar que os grupos mencionados operam em prol de várias milícias, e a capacidade de estabelecer controle territorial muitas vezes depende da força militar e de estratégias eficazes. Muitos desses grupos optam por formar alianças para enfrentar os governos locais apoiados pelo Ocidente. Além de atuar contra governos locais, os grupos terroristas também direcionam ataques a estrangeiros na região, como a emboscada às forças especiais do EUA no Níger em 2017 e o ataque à embaixada francesa em 2018. Esses incidentes demonstram a complexidade e a amplitude das operações desses grupos militantes islâmicos em áreas não governadas. O ISIS alegou ter realizado 10 ataques na Líbia em 2018, em meio a uma guerra civil que começou em 2011. Na Somália, um grupo afiliado ao ISIS se separou do Al-Shabaab e aliou-se à Al-Qaeda, tornando a região um dos lugares mais perigosos do mundo. Tanto os Estados Unidos quanto a França aumentaram sua presença com várias bases militares em todo o país. No entanto, é evidente que ataques com drones e a presença de forças especiais por si só não constituem a solução definitiva para o problema do terrorismo islâmico na África. Enquanto persistirem áreas marcadas pela pobreza, conflitos e ausência de governo, grupos terroristas continuarão a encontrar terreno propício. Meu compromisso é compartilhar informações sobre esses acontecimentos convulsivos com vocês. Agradecemos a todos por acompanharem este mergulho profundo no tema e convidamos vocês a deixarem seus comentários e se inscreverem no canal para continuarmos explorando assuntos relevantes. Até o próximo vídeo!